Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Ricardo. Estou aqui para essa primeira tutoria dos pontos mais centrais das unidades que compõem a primeira etapa da disciplina Propriedade Intelectual e Direito Digital, né? A primeira etapa, inclusive do ponto de vista de avaliação, né? Na prova presencial, nas atividades online. Temos algumas na primeira e outras na segunda etapa. Certas matérias são abordadas nas avaliações da primeira, outras matérias abordadas nas avaliações da segunda etapa. E nessa tutoria, o objetivo é a gente destacar pontos ali mais marcantes da primeira etapa. Unidades 1, 2 e 3 são as unidades de ensino que vão ser cobradas, né, vão ser avaliadas aqui, né, nessa primeira etapa. A unidade 1 fala do processo eletrônico, que hoje é um tema cada vez mais difundido. Podemos dizer que ainda em aplicação, é, os processos no Brasil ainda não são completamente eletrônicos, os que já estão virtualizados ainda em aperfeiçoamento, mas a legislação básica, ali, o marco inicial, que de fato determinou o início concreto da virtualização dos processos no Brasil, é a Lei 11.419, de 2006, que conhece, por exemplo, alguns termos importantes para nós. Eu considero que mais tem aplicabilidade prática o da assinatura eletrônica, porque se o processo passa a ser virtual, as peças processuais passam a ser todas eletrônicas, é preciso haver um modo do advogado, do magistrado, das partes, assinarem esses documentos de forma eletrônica. A tecnologia desenvolveu ao longo do tempo uma assinatura eletrônica, pode, na vida cotidiana, se revelar de diferentes formas, mas no processo eletrônico, por conta do que diz a Lei 11.419, o método de assinatura eletrônica a ser usado é baseado em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da legislação de certificados digitais. Bom, os efeitos e as questões técnicas envolvidas na assinatura eletrônica e no certificado digital não nos cabe aqui discutir, até porque não temos base de conhecimento tecnológico para falar sobre isso, criptografia de chave pública, de chave privada, enfim. Mas essa informação para a discussão jurídica, que é a nossa aqui, né, é suficiente. Então, há diferentes formas de assinatura eletrônica. Eu posso usar qualquer uma nos processos eletrônicos? Não. Você tem que usar assinaturas eletrônicas baseadas em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada. Como é que eu vou saber? Bom, aí você vai pesquisar, você vai procurar atrás dessas informações de onde obter uma assinatura digital, uma assinatura eletrônica, e vai procurar saber se ela é emitida por uma autoridade certificadora, que é credenciada pelo uma autarquia do governo federal. E aí, né, por exemplo, aqui a assinatura eletrônica é emitida aqui em Minas Gerais tem a Prodenge, né, que emite, a Receita Federal. Não, a ProAB tem convênios com autoridades certificadoras oficiais, então não é difícil encontrar. Se você tem esse norte, né, que tipo de assinatura você quer, não é difícil selecionar as que te servem e as que não te servem no, no quesito da lei, né? Mas obtido esse certificado digital, e podemos, não vamos entrar em detalhes técnicos, mas podemos dizer de uma forma bem resumida, que é um meio tecnológico que trabalha com criptografia, né? A informação que você coloca no processo, ao digitar o botãozinho ali para ter a sua assinatura eletrônica ali colocada, o site ele vai puxar uma informação do seu certificado digital, que pode ser um token, um pendrivezinho, um chip num cartão. Tem diferentes meios, né, de
instalar fisicamente o certificado digital, mas aí você então conecta o certificado digital no computador, o site do processo eletrônico vai puxar a informação do seu certificado digital, que contém uma chave de criptografia privada, porque é só sua. E ela entra em contato com uma chave de criptografia lá da autoridade certificadora, credenciada pela autarquia do governo federal, e a junção dessas duas criptografias codifica o documento. Qualquer pessoa que tentar abrir esse documento sem uma outra chave criptográfica oficial, esse documento fica ilegível para quem está tentando acessá-lo e essa tentativa de leitura aparece, vai ficar documentado. O documento só vai poder ser aberto se quem o recebe também tiver uma chave privada de descriptografia em uso conjunto de uma chave pública também de descriptografia. Então, em termos finais, ao assinar eletronicamente um documento, você o codifica de maneira que só o destinatário autorizado consegue abrir e não consegue modificar. Qualquer um que tentar modificar o seu documento vai danificá-lo e a tentativa fica registrada. Por isso, até, além, depois de obter o certificado digital, você precisa fazer um cadastro seu nos sites do Poder Judiciário, de processos eletrônicos, e nesse cadastro será identificada ali a sua chave criptográfica. Para que, então, todas as vezes que você entrar naquele site com o seu certificado digital, o sistema vai entender que é você, vai reconhecer como você e vai aceitar as suas assinaturas e os seus acessos. A Lei 11.419 também vai nos explicar o que acontece se algum documento aparecer no processo eletrônico sem assinatura digital, por uma falha tecnológica, algum problema qualquer. A ideia é que isso nem aconteça, né? Sem assinatura digital, o documento nem entra no processo eletrônico. Mas se ocorrer isso por algum fator não imaginado, consequência processual é de inexistência daquele documento. Documento num processo eletrônico sem assinatura digital é considerado inexistente para aqueles autos. Bom, questão de prazo. A gente sabe que hoje o processo eletrônico fica 24 horas por dia em aberto. Então, você pode entrar no domingo, no feriado, de madrugada. Se eu entrar num feriado de madrugada, ou mesmo um dia de semana, e colocar uma informação, uma petição lá, por exemplo, qual prazo vai ser considerado da prática do ato processual? Porque vai ser só o dia útil imediatamente anterior, o dia útil imediatamente posterior, ou o próprio dia em que o ato foi inserido no processo eletrônico. Isso é importante porque vocês bem sabem, os atos processuais têm que ser praticados dentro de prazos previstos em lei. E aí você precisa ver se o ato, conforme a lei de processo eletrônico, vai ser considerado praticado dentro ou fora do prazo. A regra da lei de processo eletrônico podia ser mais simples. A regra que o bom senso exigia e a lei confirma. Independentemente do dia e da hora que você entrar no sistema eletrônico para peticionar. Peticionou, o ato processual, né, a interposição de recurso, por exemplo, vai ser considerada feita no dia e na hora da sua assinatura eletrônica. Então, se o seu prazo era até sexta e você apresentou o ato processual no sábado, já era. Ah, mas veja bem, no sábado era um dia posterior ao do meu prazo, não era dia útil, seu prazo era até sexta, e você peticionou no sábado, no dia seguinte, ele será considerado um ato processual praticado no sábado. Ah, mas o fórum não abre no sábado. Mas o sistema de processo eletrônico abre. Mas a lei processual antiga menciona que os atos processuais serão considerados praticados no horário de expediente. Isso vale para processos físicos. O processo eletrônico tem essa lei própria, que tem essa regra própria.
Beleza, e como é que eu vou ser intimado num processo eletrônico? Porque num processo físico, né, o oficial de justiça me intima, a intimação chega pelo correio. Como é que vai ser no processo eletrônico? Bom, a lei que a gente está analisando aqui, ela não exclui a possibilidade, mesmo em processo eletrônico, haver intimações por oficial de justiça, pelo correio, né? Mas a lei prevê uma forma também eletrônica de intimação, uma forma também possível e até preferencial, que é a intimação enviada ao endereço eletrônico cadastrado pelo advogado, pela parte, no seu cadastro. Lembra que foi dito ali que para você entrar no sistema de processo eletrônico de algum tribunal, você tem que se cadastrar? Aí você vai colocar um e-mail seu. Este e-mail vai ser usado para envio das intimações eletrônicas. Ah, mas e se eu não ver um e-mail todo dia? A lei prevê isso. O e-mail vai ser enviado para você e você tem 10 dias, e aí é dias corridos, não são dias úteis, não. Você tem 10 dias para entrar no link que o e-mail vai disponibilizar e ver o inteiro teor da intimação. Você viu no dia seguinte, a intimação considera-se feita no dia que você entrar e ver o inteiro teor lá no link que é enviado para o seu e-mail, constando que você está sendo intimado de algum ato processual. Se eu não entrar nunca nesse link, não, a lei coloca um limite. Por até 10 dias, você pode entrar no link, tomar conhecimento da intimação, e a intimação vai ser considerada feita no dia que você entrou. Mas se você deixar passar 10 dias corridos e não úteis, aí considera-se que você tomou conhecimento presumido daquela intimação. 10 dias depois, a intimação é considerada feita e o eventual prazo que decorra da intimação já vai começar a correr. Então, dentro de 10 dias, acessou a intimação considerada feita naquele momento, o prazo começa a correr. Não acessou, deixou correr os 10 dias. No 10º dia, automaticamente, ou no 11º dia, né, 10 dias depois, automaticamente a intimação é considerada feita e o prazo correspondente vai começar a correr. Mas, poxa, um processo físico eu tinha que juntar os documentos originais, né? No processo eletrônico não tem como juntar o original. Não tem. Você tem que, no mínimo, escanear, né? E escaneamento já é, ainda mais que colorido, e o scanner seja muito próximo de uma foto, né? Ele é melhor do que um Xerox, mas não é o original. E a lei resolve esse problema usando uma presunção de que os documentos juntados eletronicamente no processo eletrônico são presumidos verdadeiros. Mas a parte tem que guardar o original até o trânsito em julgado da sentença que a ser proferida naquele processo, ou até o encerramento do prazo de uma eventual ação rescisória, que pode haver algum questionamento de falsidade daqueles documentos. Então, se apresenta por cópia, presume-se verdadeiro, mas se alguém questionar a veracidade, você apresenta o documento original. Muito bem. O resto do slide comenta de certificado digital, a gente já falou disso, né? Ele tem um papel importantíssimo, porque ele vai dar segurança para o processo eletrônico. Ele dá a certeza, por exemplo, de que quem está praticando o ato realmente é aquela pessoa. Mas se alguém pegar o certificado digital, aí é falha de quem deixou o certificado digital ser pego por outra pessoa. Você precisa manter o certificado em seu poder, não permitir, não emprestá-lo para ninguém, e se ele for extraviado, imediatamente cancelá-lo. E o cancelamento você pode fazer online. É fácil cancelar um certificado digital. Então, e se eu perder, alguém vai ficar usando meu certificado digital? Primeiro, improvável porque a pessoa precisa de senha para usar o certificado digital. Então, se alguém pegou, achou o seu certificado no chão, ele não escreveu sua senha. Não vai poder utilizar, então. Mas ainda que soubesse, né, ao você perceber que perdeu o seu certificado, você revoga no primeiro momento, a partir dali ele não consegue mais ser utilizado. Então, o certificado ele dá uma grande segurança de que quem está ali praticando aqueles atos processuais realmente é a pessoa ali nomeada, e o certificado dá uma grande segurança da integridade dos documentos. Porque, como eu disse, uma vez
documento assinado eletronicamente, ninguém consegue modificá-lo, nem o próprio autor daquele documento. O certificado ele cria uma codificação em volta do documento que ele não pode mais ser modificado, e se alguém tentar, essa tentativa vai ser é, revelada, né, explicitamente. Então, todo mundo vai saber. Houve uma tentativa aqui de falsificação, de adulteração de um documento aqui, de um processo eletrônico e tal. Houve a tentativa de ingresso dentro de um processo eletrônico de alguém que não é parte. Tudo isso fica registrado no sistema eletrônico, daí, então, se dizer que o certificado digital é o que, de fato, né, traz a segurança concreta para o desenrolar de um processo eletrônico. Beleza. De unidade 1, os pontos mais importantes foram esses destacados. Vamos para a unidade 2, que fala de comércio eletrônico, dentre outros temas, né? Mas ele começa falando de comércio eletrônico. E o nosso material de estudo chama atenção para um dilema, né, que surgiu dentro do direito a partir do momento que as pessoas viram que a internet viabilizava o comércio. Poxa, eu posso vender um produto aqui, oferecendo pela internet, a pessoa entra em contato comigo por e-mail, e eu mando o produto pelo correio, ou se é algo incorpóreo, e mando por e-mail também, né? Aqui, do ponto de vista político, pode ser facilitado. Do ponto de vista jurídico, se alguém faz um comércio pela internet, que é o que a gente vai chamar de comércio eletrônico, né? Comércio que se dá nos meios eletrônicos, dentro da internet. Comprador e vendedor estão dentro do Brasil. Você vai usar a lei brasileira nesse caso. Mas e quando o vendedor está num país e o comprador em outro? A lei vai ser aplicada. Bom, no Brasil, nós temos uma regra, tá, descrita na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo a qual, entre negócios jurídicos, mesmo os eletrônicos, celebrado, celebrados entre pessoas que estão em países diferentes, deve ser aplicada a lei do local onde reside quem ofereceu o produto ou serviço. Quem está, portanto, vendendo. Então, se quem vende o produto está no Brasil e o comprador está na Inglaterra, pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, esse contrato deve ser regido pela lei brasileira. Se o contrário, quem ofereceu está nos Estados Unidos e o comprador, por exemplo, está no Brasil, o proponente estando nos Estados Unidos, esse contrato deverá ser regido, segundo a lei de introdução às normas do direito brasileiro, pelo direito norte-americano. Mas e se as partes escolherem, né? Não, nós vamos fazer um contrato aqui, eu estou no Brasil, você está na Inglaterra, mas nós vamos definir aqui, em caso de controvérsia, essa controvérsia vai ser solucionada nos Estados Unidos. Isso é possível. Isso é possível, pelo menos em contratos, ainda que eletrônicos, em pessoas que estejam no mesmo nível de capacidade negocial. Então, um contrato regido pelo direito civil, um contrato de direito empresarial, né? Agora, se uma dessas pessoas estiver na condição de consumidor e a outra na condição de fornecedor, aí a nossa lei brasileira vai entender que esse contrato, caso o proponente esteja no Brasil, então esse contrato será regido pelo direito brasileiro e, especificamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. E contratos, ainda que eletrônicos, celebrados entre alguém que se enquadra no conceito de consumidor e alguém que se enquadra no conceito de fornecedor, entende o direito brasileiro que há uma disparidade nas capacidades negociais entre fornecedor, que tem uma capacidade negocial maior, presumida pela lei brasileira, do que o consumidor. E aí, neste caso, este contrato, se o proponente estiver no Brasil, será regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que não admite escolha de foro em prejuízo ao consumidor. Se o consumidor é que escolher onde que aquele contrato
as controvérsias sobre ele vão ser solucionadas, a aplicação de qual lei, se o consumidor escolher. Ok. O fornecedor escolher, no contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, essa escolha não é cabível. Não sei se eu me enquadro no conceito de consumidor, se outra pessoa se enquadra no conceito de fornecedor. Você precisa consultar o Código de Defesa do Consumidor, que traz esses conceitos. Ele diz quais os elementos que configuram o consumidor e os elementos que configuram o fornecedor. Aí você avalia se você está dentro de um dos dois conceitos e a outra parte do contrato também. Se ambos estiverem, né, cada um no seu polo desses enquadramentos legais, o contrato vai se entender que há uma relação de consumo e o contrato é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas se uma das partes não se encaixar no conceito de consumidor ou não se encaixar no conceito de fornecedor, este contrato, caso venha a ser regido pela lei brasileira, será regido pelo Código Civil ou por alguma legislação empresarial. A unidade 2 também fala da responsabilidade civil dos provedores. Antes de mais nada, o que são os provedores? Essa é uma expressão geral que tem ramificações, né, e usada para identificar pessoa natural ou jurídica que fornece serviços relacionados ao funcionamento da internet ou por meio da internet. Você pode imaginar que há diferentes serviços que dão ensejo a diferentes tipos de provedores. Você tem o provedor de conteúdo, que é aquele que coloca na internet dados que são criados pelo provedor de informação. Existem até empresas que fazem os dois papéis, mas tem empresa que é só provedor de informação. Por exemplo, você escreve um livro, provedor de informação, está colocando informação na rede, e o provedor de conteúdo vai disponibilizar esse conteúdo que você elaborou. Você faz um livro, coloca na Amazon. Você é provedor de informação, a Amazon é provedora de conteúdo. A Netflix faz as duas coisas. Ela produz informação e disponibiliza conteúdo que ela própria e que outros produzem. Temos os provedores de busca, que tem um conceito enorme aí no slide, e a gente sabe, coloquialmente, é um conceito que vai nos levar aquelas empresas que reúnem, a partir de palavras-chave que o usuário das suas páginas coloca, esses provedores de busca ou de pesquisa sugerem sites que estariam de acordo com o que aquela pessoa deseja. No Google. Você entra no Google e fala, Google, eu queria achar um site que fala sobre futebol brasileiro. Aí o Google, você coloca lá as palavras-chave, futebol brasileiro. E o Google vai te sugerir uma série de sites que estão relacionados àquela pesquisa que você está fazendo. Né? Como é que o Google sabe disso? Né? Quais são os bons sites sobre esse assunto? É a tecnologia dele. Ele varre a internet e ele já tem ali meio que registrado quais sites tratam de quais assuntos. Então, quando você vai lá e diz, olha, quero pesquisar sobre tal assunto, o Google já vai te disponibilizar alguns sites, você vê as opções que te melhor atende. Então, vimos aí provedor de conteúdo, provedor de informação, provedor de busca. Temos um provedor de hospedagem, que é a pessoa jurídica que presta serviço apenas de armazenagem de dados, esses apps de relacionamento, por exemplo. Ele abre lá um espaço. Você quer pôr sua foto e os seus dados aqui para as pessoas consultarem, entrarem em contato? Abre uma conta ali, põe suas fotos, seus dados ali, pesquisa. Entra em contato com você. De hospedagem. Temos provedores de backbone, né? Backbone, traduzindo literalmente, seria espinha dorsal. São empresas que oferecem uma estrutura tecnológica que suporta o tráfego, a movimentação de informações na internet, ou seja, é um negócio altamente técnico.
Quanto esses outros provedores, a gente no nosso dia a dia tem contato com eles, né? Provedor de hospedagem, provedor de pesquisa e tal. Provedor de backbone são só empresas privadas que oferecem esses serviços, outros na internet, que vão contratar o provedor de backbone. Nós, meros consumidores, temos contato com o provedor de conteúdo, com o provedor de hospedagem, mas com o provedor de backbone, o usuário comum não tem. São empresas que operam na internet que terão outro tipo de provedores que vão contratar o provedor de backbone para poder viabilizar, né, o provimento de hospedagem, pesquisa, de informação. Então, normalmente, o provedor de backbone não interage com o usuário comum da internet, né? E esse normalmente é para não dizer nunca, né? Porque nunca é um termo muito restrito, muito excludente, se nunca vai haver interação do provedor de backbone com o usuário comum. Mas é esse quase nunca, com grande ênfase no nunca. Beleza. Esses provedores todos que a gente viu, de informação, de hospedagem e tal, a responsabilidade que eles têm com relação a danos causados às pessoas. E aqui nós estamos falando de responsabilidade civil, tá? O nome da unidade, o nome do slide deixa isso claro, né? A gente bem sabe que os atos, qualquer um dentro do direito, podem levar, conforme a lei disciplinar, a responsabilidade administrativa, a responsabilidade penal e a responsabilidade civil. A responsabilidade civil se centra na indenização a danos sofridos por pessoas em razão de uma certa conduta. Nós, terceiros. Existem situações que algumas pessoas físicas e jurídicas são responsabilizadas por atos de terceiros, mas a regra básica é ser responsabilizada por atos próprios. Vocês bem sabem, há também uma diferenciação de responsabilidade subjetiva e objetiva. Então, o direito civil, ao estabelecer a responsabilidade de indenizar pessoas que tenham sofrido danos em razão de certas condutas, ora responsabilizarão apenas quem praticou a conduta danosa, ora responsabilizará, inclusive, terceiros que não praticaram a conduta danosa, mas que vão ter que indenizar os danos causados ali, porque a lei está mandando. E, no caso da responsabilização por atos próprios, ora a lei vai definir como a indenização cabível apenas se ficar demonstrado a intenção de causar dano por quem praticou a conduta, ou, no mínimo, um descuido naquela prática, a pessoa foi descuidada e acabou gerando um dano que era evitável. Estamos falando aí da demonstração de dolo ou culpa, respectivamente, mas, em alguns casos, a lei vai falar que alguém é responsável por danos advindos da sua conduta, mesmo se praticados sem intenção e sem descuido. Quem tem memória boa, quem está com as aulas de direito civil aí frescas na cabeça, lembrar que estamos falando aqui da responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. A responsabilidade civil objetiva acontece quando alguém tem que indenizar danos praticados por terceiros. Não fui eu que pratiquei aquela conduta, mas a lei diz que eu tenho que indenizar mesmo assim. Essa é a responsabilidade objetiva. Quando a lei diz que aquele ato, que aquele dano é indenizável só por quem praticou aquela conduta, sem que a prática tenha sido culposa ou dolosa. Também é responsabilidade objetiva. Agora, quando a norma diz que danos causados por uma conduta serão indenizáveis por quem praticou a conduta com a intenção de causar dano, ou, no mínimo, com descuido, aí nós estamos falando da responsabilidade subjetiva. Antes do Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet é um nome que se dá a uma norma que é a regulamentação mais básica, né,
do trâmite e da convivência dentro da internet. E nessa lógica, inclusive, de responsabilidade civil dos provedores, de conteúdo, de hospedagem, né? Então, a responsabilidade civil de quem, dos atos de relacionamento, de quem vende um livro, de quem escreveu o livro que é colocado no site, dos provedores de backbone, dos provedores de pesquisa e tal. Antes do Marco Civil da internet, essa responsabilidade era tratada pelo Código Civil, basicamente de forma objetiva. Então, os provedores de internet, em geral, antes do Marco Civil da internet, eles eram responsabilizados, mesmo sem ter praticado a conduta, ou quando praticaram a conduta danosa, mesmo sem ter agido com dolo ou culpa, com intenção de causar o dano, com descuido. Mas o Marco Civil da internet já altera esse paradigma e passa a estabelecer os provedores de internet só são responsabilizados por atos próprios, eles não são responsáveis por atos de terceiro, a não ser que um ato de terceiro vem causando um dano, a vítima desse dano obtém uma ordem judicial para que aquele ato seja interrompido, a interrupção depende de algum provedor que, intimado da ordem judicial, segue sem cumpri-la. Aí o provedor passa a responder mesmo o ato não sendo dele. Vamos lá. Provedor de hospedagem, de pesquisa, de informação, provedor de backbone, todos os provedores vão responder agora com o Marco Civil da internet pelos atos próprios, só pelos que eles fizeram, e com intenção, ou pelo menos algum descuido, com dolo ou culpa. E esses provedores só poderão ser responsabilizados por atos de terceiros se houver uma ordem judicial determinando que eles façam algo para evitar que uma conduta de terceiro continue causando prejuízo e esse provedor de internet siga inerte. Por exemplo, o Google. Google, pelo Marco Civil da internet, ele só vai ter que indenizar alguém, só tem responsabilidade civil pelos próprios atos, pelo que ele, Google, fizer com intenção danosa ou com descuido. Google não vai se responsabilizar, a princípio, por sites que, por exemplo, causem dano a alguém, se sites foram feitos por terceiro. Google sugere esses sites no seu mecanismo de busca. A princípio, o Google não é responsabilizado por isso. Quem está sofrendo os danos tem que procurar quem fez esse site, provedor de informação, por exemplo, quem fez o site, que vai responder pelos seus próprios atos. E se, nessa busca da vítima desses danos, houver uma ordem judicial que diga, Google, tire esse site da sua pesquisa, e se o Google não cumprir essa ordem, aí ele passa a ser responsável por aquele ato que ele não praticou, mas que ele teve ordem de interromper e ele não interrompeu. Perfeito? Nessa linha de responsabilização, saindo da responsabilidade civil e partindo para a responsabilidade penal, a gente entra na unidade 3, que começa falando dos crimes informáticos. São crimes informáticos, crimes praticados com o uso de dispositivos informáticos. Ora, mas tem gente que usa o dispositivo informático para atingir um objetivo que até poderia ser atingido fora da internet. Então, um furto, por exemplo, o furto pode ser praticado no mundo frente. Mas tem gente que usa a internet, usa os computadores para furtar dinheiro ali. Isso é uma situação. Mas tem as práticas criminosas em que o uso dos dispositivos informáticos faz parte, inclusive, do próprio objetivo. Né? Eu quero entrar no seu e-mail, então eu vou criar um vírus, inserir esse vírus no seu e-mail para ter acesso às suas correspondências eletrônicas. Percebe? Nesse segundo caso, eu não tenho como praticar esse crime fora da internet.
Não tem como entrar no seu e-mail sem usar um dispositivo informático. Então, mais uma vez, e até invertendo a ordem aqui, existem crimes. Vamos lembrar, né? Crime que a lei disser que é crime. Como é que eu vou saber se tal prática é um crime? Você tem que olhar a lei penal e verificar se aquela conduta em questão que você está querendo examinar é descrita, ou se o resultado em questão é descrito na lei penal como crime. É preciso ver se a conduta é tipificada como crime. Então, a primeira análise passa pelo conhecimento da legislação penal, que aí você precisa estudá-la de forma mais detalhada. É impossível a gente elencar todos os crimes que o direito penal já regulou e virá regular, né? Isso é um universo enorme que precisa ser estudado dentro do direito penal mesmo. Mas essa regra inicial basta aqui para nós, né? O que é um crime? Você precisa analisar a legislação penal. Conduta em questão, o resultado em questão é tipificado como crime, então isso é um crime. Agora voltando à classificação que a gente estava comentando. Condutas que dependem de dispositivos informáticos para gerar resultados tipificados como crime, que também dependem de dispositivos informáticos para serem concretizados, é um tipo de crime informático, inclusive classificado como crime informático puro. Só pode ser cometido com o meio da tecnologia da informação e tendo como objetivo atacar outros dispositivos informáticos. Então, no meu computador, crio um vírus, insiro esse vírus no seu e-mail, para eu poder acessar seu e-mail e ler a sua correspondência eletrônica. E essa é uma conduta tipificada como crime, e é um crime informático puro. Agora, se a conduta que você está imaginando, ou o resultado é tipificado como crime pela lei, pode ser alcançado no mundo real, independentemente de dispositivo informático, mas também pode ser alcançado por meio da internet, da informática, aí é um crime informático impuro. Ele pode ser cometido no mundo físico ou no mundo virtual. Aconteceu de alguém praticar aquele crime usando, dentro do mundo virtual. É um crime informático impuro, e tem um exemplo aqui do furto. Todos os dias acontecem furtos no mundo real. E tem gente que pratica furto no mundo virtual. Aí será um crime informático impuro. É importante essa classificação, como também é importante lembrar do princípio da consunção, ou da absorção, né? Seria uma tradução para essa palavra estranha aí, consunção. O direito penal trabalha com a lógica que, se alguém comete um crime visando um segundo resultado, que também é um crime, o resultado mais grave, que tem a pena mais grave, absorve a conduta mais leve. Então, por exemplo, alguém, no mundo real, né? Alguém arromba a porta, que é um crime contra o patrimônio, né? Arrombou a porta, causou prejuízo financeiro, estragou a porta. Então, alguém arromba a porta de uma casa para acessar essa casa e agredir alguém que está ali dentro. A pessoa só arrombou a porta porque ela queria agredir alguém que estava dentro da casa. Temos duas condutas aí que são enquadradas como crime: dilapidar o patrimônio e agredir pessoas. Quem praticou essa conduta hipotética aqui cometeu, então, dois crimes, mas a conduta mais grave absorverá a conduta menos grave e a pessoa vai ser processada e condenada pela conduta mais grave. A intenção desse princípio é evitar uma dupla punição, que a pessoa tenha um objetivo ilícito em mente e que vai ser punido e que merece punição, mas e que ele acabe tendo uma punição muito mais do que a lei pensa para aquele caso, em razão de condutas anteriores que ele teve, que eram um mero instrumento, apenas um meio para que ele chegasse naquele objetivo principal. Então, a lei penal faz uma diferença em quem quer, de fato, praticar vários crimes
e quem, por outro lado, pratica um crime como meio para chegar naquele objetivo final, e aí haverá o princípio da absorção. Os crimes informáticos é muito comum, né? A pessoa praticar uma conduta ilícita, mas com um objetivo outro, de praticar uma segunda conduta. Então, por exemplo, invadir o e-mail, pontos que estão ali. Invadir o seu computador por meio de um vírus, mas o meu objetivo não é controlar o seu computador ou a mera invasão. Na verdade, eu quero roubar informações que tem no seu computador. Então, eu invado a sua rede com o objetivo de furtar dados, furtar informações. Então, é preciso lembrar que nos crimes informáticos, hoje é muito comum essa, esses crimes intermediários, né, que o princípio da absorção vai ser aplicado. E né, estamos aqui falando de entrar em computador, roubar foto e tal. Esse exemplo não apareceu aqui por acaso. Foi o que aconteceu já há alguns anos com a atriz Carolina Dickman. Ela teve o seu computador ou seu celular invadido por um hacker que pegou fotos íntimas dela e divulgou mundo afora. Foi um caso de grande repercussão e que realmente uma movimentação no Congresso Nacional para a criação de normas prevendo como crime condutas detalhadamente descritas, condutas em meio informático detalhadamente descritas. Não é exatamente que antes dessa movimentação, da criação dessa lei, que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, porque foi motivada pela, pela situação que a vitimou, né? Foi motivada para evitar que outras pessoas passassem pelo que ela passou. Não é nem que antes da Lei Carolina Dickmann, que condutas ali ilegais no meio informático não eram puníveis. Mas é que era necessário pegar a lei penal que existia para o mundo concreto, né, e a aplicação dela para essas práticas dentro dos meios informáticos. E isso podia gerar impunidade, porque a pessoa que praticou o crime, ao se defender, podia falar, né, tinha esse espaço de dizer, isso que eu fiz, eu fiz exatamente isso que está no Código Penal, de 40. Isso é uma outra coisa, né? Então, criação de leis tratando especificamente de crimes informáticos, né? Então, de objetivos que podem ser até antigos, mas que estão sendo cumpridos agora por meio da internet, teve essa importância prática, né? Porque a partir de então, condutas dentro dos meios informáticos ou no uso de dispositivos informáticos para a prática de crime passou a ser descrito dessa maneira como conduta tipificada, e isso diminui o espaço de impunidade, diminui a chance de alguém se ver livre da punição de um crime que de fato cometeu, construindo uma tese de que, olha, na verdade, o que eu fiz não é exatamente isso que essa lei antiga está dizendo. Com leis novas, agora está dizendo, olha, você está sendo processado por essa prática aqui que está descrito na lei de crimes informáticos. Então, sempre que a gente fala de crimes informáticos, a lei da Carolina Dickmann foi uma das primeiras normas e, sobretudo, a primeira das mais completas a pegar e descrever condutas envolvendo práticas de crimes com meios informáticos, como, né, condutas implicadas e tal. Essa lei tem essa especial importância, então, até hoje ela é mencionada como um marco importante do combate de crimes informáticos, porque ela tipificou forma descritiva condutas até então previstas de maneira genéricas ali na legislação penal. Então, por exemplo, invasão de dispositivo informático. O cara invadir o seu celular por meio de um vírus. Imagina, como é que eu vou punir alguém que fez isso com uma lei penal da década de 40, onde ninguém imaginava que ia ter celular, que dirá vírus para invadir a informação do celular. Se você tem uma lei falando invasão de dispositivo informático é crime, é muito mais eficaz, né, o combate desse tipo de prática do que você tentar ficar usando lei antiga que pensa em outras situações para encaixar naquele caso aí.
Unidade 3 vai tratar de contrato eletrônico, né? Um tema que a unidade 2 tem encelado, né? Falando do comércio eletrônico. E a unidade 3 retoma isso agora focada no instrumento jurídico do comércio eletrônico, né? Ah, eu posso fazer comércio na internet? Posso. Mas eu vou formalizar minha relação com o vendedor ou com o comprador de que maneira? Por um contrato. Se esse contrato, então, é celebrado na internet, por meio de dispositivos informáticos, nós vamos chamá-lo de contrato eletrônico. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente chamar de contrato. Essa classificação adicional, né, chamar essas negociações como contratos eletrônicos e não simplesmente como contratos, é importante porque a celebração desse negócio jurídico por meios informáticos tem peculiaridades que a gente não vai encontrar no mundo físico, né? Então, dizendo de outra forma, os contratos eletrônicos têm peculiaridades que os contratos do mundo real, do mundo concreto físico, não têm. Então, para deixar marcado, né, quando você está num contrato comum e num contrato eletrônico, portanto, sujeito a peculiaridades, esse novo termo foi cunhado, essa nova classificação foi estabelecida. Então, você já sabe, fez um contrato? Opa, mundo físico. Fiz um contrato eletrônico? Mundo virtual. Vocês terem só uma ideia, né, uma das peculiaridades, né, transnacionalidade, né, ou até internacionalidade das negociações. Se no mundo real eu tenho uma limitação física e geográfica de até onde eu posso levar os meus negócios, né, que eu vou vender, o serviço que eu vou prestar, eu preciso entregá-los fisicamente no mundo real, então eu tenho limitações de transporte, de prestação propriamente dita. Então é bastante comum que produtos e serviços sejam vendidos dentro do mesmo país, e aí você sabe qual é a regra aplicável, ou quando muito para países vizinhos, que torna um pouco mais complicada a definição da regra aplicável, mas ainda sob controle, digamos assim, porque a expansão dos negócios no mundo concreto tem uma certa limitação física. Com a internet foi completamente derrubado, né? Porque pela internet, com uma enorme rapidez, alguém consegue oferecer produtos e principalmente serviços incorpóreos no mundo inteiro sem limite físico, sem limite geográfico. Então, vamos pensar que a criação de uma obra intelectual, que é uma criação incorpórea, né? Alguém que oferece esse serviço pela internet, ele pode ter cliente no Japão no minuto seguinte, coisa que quem vende um livro físico, por exemplo, não vai vender para o Japão no dia seguinte, né? Uma livraria, uma editora física, ela requer muito tempo de prática para começar a vender livros para outro país, né? Tempo de criação de livros, né? De histórias, criações autorais. Agora, se eu vou escrever um livro pela internet, disponibilizar pela internet, posso começar a venda imediatamente para vários países do mundo em tempo real, né? Então, isso exigiu do direito respostas com uma velocidade que ele não estava acostumado sequer a oferecer, muito menos. Começar pela dúvida que a gente já passou por ela na unidade 2, né? Alguém no Brasil oferece serviços para alguém no Japão. Qual a lei vai ser aplicável nesse caso? Pela lei brasileira, pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, se quem oferece o produto ou serviço está no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Pode ser, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor? Pode, mas aí lembra que é preciso que quem oferece o produto ou serviço se encaixe no conceito que o próprio Código de Defesa do Consumidor vai dar para fornecedor, e quem esteja recebendo a oferta do produto ou serviço se encaixe no conceito de consumidor que essa norma vai oferecer. Não é simples fato de ser a oferta de um produto ou serviço que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não. É preciso que o proponente, que o ofertante esteja no Brasil para atrair o direito brasileiro
E aí, a princípio, você vai atrair o Código Civil ou as leis empresariais. Para que se aplique o Código de Defesa do Consumidor, é preciso que estejamos diante de um fornecedor de um lado e de um consumidor do outro. E aí, ok. E aí, se for esse o caso, o consumidor estará bastante respaldado, porque o Código de Defesa do Consumidor ele traz uma série de regras e princípios que visam proteger vida, saúde, segurança, honra, privacidade do consumidor dentro e fora da internet, inclusive em contratos eletrônicos, né? Apesar do Código de Defesa do Consumidor ser da década de 90, ele foi atualizado e recebeu artigos que tangenciam a regulamentação de contratos eletrônicos. Há, inclusive, né, no Código de Defesa do Consumidor, não há isso no Código Civil, não há isso na legislação empresarial, mas existe no Código de Defesa do Consumidor, a ser aplicado em contratos, principalmente eletrônicos, que estão submetidos a essa lei, e para isso, né, é preciso que esse contrato tenha de um lado um fornecedor e de um lado um consumidor, o famoso direito de arrependimento. Código de Defesa do Consumidor vai dizer que sempre que o consumidor ele contrata um produto ou serviço fora do estabelecimento do fornecedor, isso acontece muito na internet, por exemplo, você compra um livro, você compra um serviço sem estar fisicamente no estabelecimento do vendedor, né? Nesses casos, o consumidor tem o direito de se arrepender da aquisição em até 7 dias. Ele pode contratar o produto ou serviço. Se nos próximos 7 dias ele desistir, basta ele avisar o fornecedor e o contrato está desfeito sem ônus para o consumidor. Isso é uma regra importante, mas detalhe, só existe nos contratos de consumo e mesmo assim naqueles celebrados fora do estabelecimento do fornecedor, como é comum acontecer na internet. E fechando a unidade 3, fechando essa nossa tutoria, né, precisamos falar do direito artificial cibernético. É um conceito que vem sendo discutido, sugestão, né, um estudo de um novo ramo, né? Seria uma nova maneira de se aplicar o direito. E a proposta é que, em relações jurídicas que envolvam a internet, né, no direito virtual, aí, contratos eletrônicos, crimes informáticos, então, e se aplique esse novo direito artificial cibernético, que seria um direito, uma técnica de solução de conflitos baseada em algoritmos e lógica. De uma forma prática e resumida, seria submeter conflitos em meio criados em meio informático, né, como crimes informáticos, contratos eletrônicos, submeter a solução desses litígios a robôs e aplicativos de computador. Eu perguntaria para o aplicativo, João vendeu pela internet para Maria tal objeto. Maria afirma que o produto não chegou da maneira combinada. Qual a solução para esse litígio? Um negócio assim, uma proposta de ficção científica, né? Um negócio que parece de filme, assim, poxa, você de repente tem litígios surgidos no ambiente informático, solucionados por dispositivos informáticos baseados em algoritmo e em lógica. Uma proposta que basicamente diria, olha, o que surge o problema na internet, deixe que a informática solucione, e não juízes humanos de carne e osso. Claro, essa proposta está longe de ser implementada, ela ainda está sendo discutida ali como uma saída, como uma alternativa. Vocês podem imaginar que ela recebe muitas críticas, né? E a principal crítica é a de que submeter a solução de problemas surgidos na informática, em meios informáticos, a dispositivos computador, né? Só porque o problema surgiu na informática, e aí se deduzir
que a informática traria melhores soluções, é uma dedução que ignora, né, a história e a função do direito. O direito ele é construído não para dar qualquer solução, e sim para dar uma solução baseada em justiça, em princípios de proporcionalidade, em busca da verdade material. E isso requer análise, pelo menos tem se entendido, né? A análise, a visão humana, porque esses valores, proporcionalidade, verdade, justiça, equidade, são valores humanos. Então, muito se critica, e eu pessoalmente concordo com essa crítica, né, que essa proposta de direito artificial cibernético é uma visão de quem imagina o direito como um mero meio de solução de conflitos. E que, então, qualquer solução, desde que rápida e coerente com os detalhes do litígio, seria uma solução adequada. Mas a gente que estuda direito aí, né, estamos na labuta diária, a gente sabe que o direito não é apenas dar qualquer solução. O direito ele é uma busca incessante pela solução mais justa, a partir de valores da sociedade de então, que a sociedade daquele momento enxerga como justo. E é preciso alguém que integre essa sociedade como um julgador, ser humano, que vai ouvir as partes a partir dos seus advogados, também seres humanos, precisa uma decisão por esse personagem. Não dá para delegar para um sistema de computador a solução de litígio, que pode parecer coerente, que pode parecer até previsível, né? Mas que é perigosamente desumana, perigosamente fria. Em alguns casos, a solução vai ser simpática, em alguns casos, a solução que o algoritmo vai apresentar pode parecer promissora, mas é difícil, né, a gente esperar essas soluções e ficar satisfeito com elas em todas as situações. Porque em muitas situações, o que a gente vai precisar é do direito cumprindo a sua missão histórica, né, de busca da justiça. E aí é preciso a visão de alguém que sinta o anseio de justiça na carne, né? Que é o julgador e os advogados humanos. Então, eu, sinceramente, penso que essa proposta do direito artificial cibernético, que merece menção aqui na nossa disciplina, porque ela está na crista da onda, né? É uma solução inadequada. Gostaria de dizer que é uma solução que tende a não ir para frente, mas aí eu já acho arriscado de apostar nisso. Mas me parece uma solução inadequada, mas é a minha opinião. Deixo aí aberto para todo mundo pensar o que achar mais adequado. Beleza? Com isso, encerro essa tutoria. Né? Com isso, a gente passou pelos temas principais das 3 unidades da primeira etapa. Agradeço a atenção de todo mundo e renovo aqui os votos de bons e constantes estudos, tá, pessoal? Acessem o material, leiam por completo, tirem suas dúvidas, não deixe a matéria acumular e não deixe de estudar, beleza? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.